Olá, nós vamos dar prosseguimento ao estudo das teorias existentes a respeito da natureza jurídica do processo. Nós já estudamos a teoria do processo como um contrato, a teoria do processo como um quasi-contrato e a teoria do processo como uma instituição, o processo como uma instituição. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria do processo como relação jurídica, uma teoria extremamente importante para o estudo do direito processual. O Below, Oscar von Below, ele escreveu uma obra extremamente importante que se chama A Teoria das Exceções Processuais e os Pressupostos Processuais. E o Below revolucionou o estudo do direito processual, porque foi a partir daí que houve a formação da ciência processual, que o direito processual ele passou a ter uma autonomia científica. Então, essa obra de Below é extremamente importante, e trouxe aí para a gente bases para o estudo do direito processual que vigoram até hoje. Inclusive, essa teoria é a mais conhecida de todas elas e a que tem o maior número de adeptos. É a teoria do processo com relação jurídica, de Below. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre essa teoria. Para essa teoria, o processo ele seria uma relação de sujeitos que têm direitos e obrigações recíprocos. Então, esses sujeitos são unidos por um elo, por essas relações que implicam direitos e obrigações recíprocos. Quando a gente fala em relação jurídica, nós estamos falando nesse vínculo existente entre os sujeitos do processo, esse elo, esse vínculo existente entre os sujeitos do processo. E quem seriam os sujeitos do processo? Seriam autor, réu e o próprio Estado, o juiz. Bom, essa relação jurídica, ela tem natureza pública. Por que ela tem natureza pública? Porque o Estado se encontra presente e a solução do conflito é de interesse do Estado. Então, essa relação jurídica, ela tem natureza pública. Essa relação jurídica, ela é trilateral, porque envolve essa relação entre os três sujeitos do processo, A formação do processo, ela vai ocorrer em etapas. O autor, ele vai peticionar. O juiz, ele vai receber a petição inicial e vai mandar citar o réu. O réu, ele irá apresentar a sua resposta, ele irá apresentar a contestação. E a partir desse momento, o autor e o réu, eles vão interagir. Então, aqui eu tenho uma relação jurídica entre esses sujeitos processuais, que são autor, juiz e réu. É uma relação trilateral que se forma, por etapas. O processo se forma por etapas. Então, nós temos aí essa relação triangular. E três sujeitos aí estão envolvidos nessa relação. O Below, ele afirma a existência ele afirmou e demonstrou que a existência da relação jurídica de direito material, ela é diferente da relação jurídica de direito processual. Por quê? Por alguns motivos, Primeiramente, porque a relação jurídica processual ela vai avançar de forma gradativa, desenvolvendo-se passo a passo. E nesse momento, quando o processo começa, quando se inicia a relação de direito processual, a relação de direito material ela já aconteceu, ela já está totalmente concluída, Então, quando o processo começa, a relação jurídica processual ela está apenas começando e a relação jurídica de direito material ela já se concluiu, enquanto a de direito processual está se iniciando, porque está iniciando o processo, que vai avançar gradualmente, alcançando um passo, depois outro passo. Isso seria uma
uma primeira diferença, né, digamos assim. E ele fala também que a relação jurídica de direito material é diferente da relação jurídica de direito processual, porque elas têm sujeitos, objeto e também pressupostos distintos. A relação jurídica de direito material e a de direito processual têm sujeitos, objeto e pressupostos diferentes. Né? Sujeitos, vamos supor que o A ele é devedor e o B de uma dívida, né? E o B ele tem uma dívida para receber do A, ele é o credor. Então aí eu tenho os sujeitos dessa relação de direito material. Tem essa dívida e essa relação de direito material. Os sujeitos serão quem? O credor e o devedor. Mas quando, né, vamos supor que a dívida não é paga e o credor ele vai ajuizar uma ação. A partir desse momento se inicia a relação jurídica de direito processual. E aí nós teremos uma alteração da qualificação jurídica, porque antes, quando a gente tinha relação jurídica de direito material, nós tínhamos autor e réu. Agora muda a qualificação jurídica dessas pessoas. Nós teremos, antes nós tínhamos credor e devedor. Agora nós teremos autor e réu. E nós teremos também um outro sujeito, que é o Estado juiz. Então é totalmente diferente. Os sujeitos que eu tinha na relação de direito material, mudou-se a qualificação jurídica, né? Eles passaram de devedor e credor para autor e réu, a partir do ajuizamento da ação, e também vem um outro sujeito, né? Que é o Estado juiz. Então, os sujeitos são diferentes. O objeto também é diferente, porque na relação jurídica de direito material, esse objeto vai variar a depender do direito material envolvido, né? Pode ser um direito de vizinhança, um direito de família, pode ser o direito ao recebimento, pode ser uma dívida, pode ser uma questão relativa à posse. Então, meu direito material, ele vai variar, né? Agora, o objeto da relação jurídica de direito processual será a viabilização sempre do exercício da jurisdição. Então, o objeto também é diferente com relação à relação jurídica de direito material e de direito processual. E também os pressupostos. Nós ainda vamos estudar no próximo vídeo os pressupostos processuais. Então, vocês vão ver que a relação jurídica de direito processual, ela tem pressupostos específicos. Então, Bilow afirma, assim, que a relação jurídica de direito material é distinta da relação jurídica de direito processual. Essa concepção de processo como relação jurídica é hoje a que predomina, né? Vieram teorias posteriores a ela, mas ela é a que mantém a ideia principal que predomina, ela é a que contém a ideia principal que predomina no âmbito da doutrina. Então, ela é a teoria mais aceita do processo como relação jurídica. Mas, né, outras teorias vieram, algumas para agregar novos elementos a essa, outras contradizendo o que essa teoria, né, trouxe. E nós temos aí a teoria, nesse contexto, a teoria da situação jurídica. Teoria da situação jurídica, que foi proposta pelo Goldschmidt, um jurista alemão que teve por objetivo se contrapor a essa teoria do Bilow, teoria da relação jurídica. Então veio o Goldschmidt e ele falou o seguinte, olha, a existência de uma relação jurídica, ela é insuficiente para atender às exigências do direito processual, ela não serve, ela é insuficiente. Essa teoria aqui, ela é insuficiente. Então, o que ele trouxe, né? Ele falou assim, olha, não tem essa relação entre os sujeitos. O juiz, ele atua por dever funcional. O juiz atua por dever funcional e as partes simplesmente estão sujeitas. E o que ele fala? O importante para ele é que existem situações jurídicas. Existem situações jurídicas. Chama teoria da situação jurídica. O que seria uma situação?
Uma situação jurídica seria um modo, seria a própria situação que uma pessoa se coloca enquanto espera a sentença. Então, eu estou aguardando a sentença, eu me coloco em situações até que essa sentença seja prolatada. Eu me coloco em situações frente aos meus direitos. Que situações que seriam essas? As situações jurídicas, elas concretizam para as partes direitos, deveres, faculdades, poderes, sujeições e ônus. Então, a parte, ela vai presenciar diversas situações jurídicas até a finalização daquele processo. E uma situação é o estado que ela se coloca, é o modo que ela se encontra enquanto ela está esperando a sentença. O processo ele vai funcionar como sendo um conjunto de chances e de ônus. A pessoa ela está à espera da sentença. Ela vai ter direitos, deveres, faculdades, ônus, sujeições. E a sentença ela vai ser o resultado daquele modo pelo qual ela se colocou ao longo do processo. Então, existem situações, é como se existisse um duelo. Se eu agir bem, se eu exercer bem essas situações jurídicas de deveres, faculdades, poderes, sujeições, ônus processuais, eu vou ter uma chance maior de êxito. Então, o foco da teoria de Goldschmidt é essa questão das situações jurídicas. O sujeito, ele vai presenciar, vivenciar situações jurídicas e ele vai ter meras chances de êxito. Se ele bem exercer essas situações, ele terá uma maior chance de êxito. Então, o processo seria um conjunto de chances, de ônus, que a depender de como o sujeito os coloca em prática, vão aumentar ou diminuir a expectativa de vitória. Então, essa teoria hoje, aquilo que ela trouxe de favorável, é porque ela trouxe uma riqueza de conceitos. Então, ela contribuiu muito para o desenvolvimento do direito processual com relação a esses conceitos, ao desenvolvimento desses conceitos de faculdades, ônus, sujeições. Mas aquilo que ela trouxe de contribuição, isso foi incorporado aqui na teoria da relação jurídica. Então, ela é uma teoria que trouxe contribuições, principalmente no desenvolvimento desses conceitos importantes, mas que naquilo em que naquilo em que essa teoria era pertinente, isso foi agregado à teoria da relação jurídica. Então, essa teoria ela tem sim determinada relevância, né? Mas nós podemos afirmar ainda que aquilo que ela trouxe de importante prevaleceu, mas foi agregado aí a teoria mais abrangente, digamos assim, que seria a teoria de Biot da relação jurídica. Bom, nós temos uma outra teoria que sai bastante da linha de raciocínio anterior, que é a teoria do Hélio Fazzolari. É a teoria do processo como um procedimento em contraditório. Processo como um procedimento em contraditório. Para compreender essa teoria, né, para ficar mais fácil, o Fazzolari era um jurista italiano que desenvolveu seus estudos ali basicamente ao final do fascismo italiano. Então, fascismo, na época do fascismo italiano, a gente sabe que viveu-se um regime que eliminava a liberdade de expressão, a participação do indivíduo. Então, é importante a gente contextualizar para compreender, né, um pouco melhor a teoria do Fazzolari. E o que ele disse? Ele disse o seguinte, que aquele conceito lá de relação jurídica, ele é insuficiente para revelar-nos a natureza jurídica do processo. Então, ele parte do conceito, primeiramente, de procedimento. O que seria procedimento para o Fazzolari? Para ele, procedimento
é uma série de atos, né, e de normas que vão entrar em conexão. Para ele, procedimento, a gente tem atos que são regulados por normas para se chegar ao final a um provimento, que é o ato do Estado, a manifestação do Estado. Então, o procedimento se refere a atos que são interligados de maneira lógica e são regulados por normas. Então, a gente tem os atos, que são os procedimentos. Bom, e para entender o processo, ele utiliza essa noção de gênero e espécie, né? Um grupo maior, que é o gênero, e espécie. Ele fala que o procedimento é o gênero, o processo é a espécie. E o que faz com que o processo aconteça dentro desse grupo maior, que é o procedimento? É justamente a presença do contraditório, porque o processo é um procedimento em contraditório. Esse contraditório, ele quer dizer que o quê? Que o processo é uma espécie de procedimento em que os interessados, eles vão participar em condições de igualdade e isso vai fazer com que eles interfiram naquele resultado final, naquele ato do Estado. Então, o contraditório nada mais é do que a participação. O contraditório é a oportunidade que se dá ao indivíduo de participar da formação daquele ato final. É a oportunidade de o indivíduo participar, de dizer e até mesmo de preferir não dizer, né? Ou de contradizer, se contrapor àquilo que foi dito. Então, nisso consiste o contraditório. Então, nós temos que o procedimento é uma espécie. Quando o procedimento é realizado com a participação, nós temos um processo, que é um procedimento em contraditório. Essa participação, né, a gente pode entender que ela remete à análise do Estado democrático de direito, porque o processo democrático ele é desenvolvido com a participação, ele é desenvolvido mediante em contraditório, digamos assim. Então, essa teoria ela deslocou totalmente a análise do processo, porque ela não parte mais daquela ideia de relação jurídica de Below, né? E Fabsalari, ele deslocou aí o foco de análise para analisar a natureza jurídica do processo. É uma teoria bastante importante também que traz elementos importantes. Bom, nós hoje podemos falar também de uma outra teoria, que é a teoria de Dinamarco, que é a teoria da entidade complexa de Dinamarco. A teoria de Dinamarco. O que que Dinamarco fez? Entidade complexa. Por que o processo seria uma entidade complexa? O processo seria uma entidade complexa porque ele agrega duas coisas. Ele é uma relação jurídica e ele é também um procedimento realizado em contraditório. Ele fala que o processo é composto por um elemento intrínseco. Quando a gente olha o processo por um lado intrínseco, por um lado de dentro, o processo seria uma relação jurídica processual, tal qual já exposto por Below. E quando a gente olha o processo sob um aspecto extrínseco, aí nós temos o processo como sendo um procedimento realizado em contraditório. Então, o Dinamarco conjugou, né, essas duas teorias aqui, que é o processo como relação jurídica de Below e o processo como procedimento em contraditório, que é a teoria de Fabsalari. Então, atualmente, como que a gente fica com tantas teorias que estudam a natureza jurídica do processo? Nós não temos uma resposta pronta e acabada, né? Nós sabemos que o processo é um meio, é um instrumento, mas é um instrumento que nós podemos pegar aí vários elementos dessas teorias que a gente viu e agregar para que a gente consiga conceituar o processo. Aí eu já estou falando de conceito, né?
Mas com relação à natureza jurídica, não existe um posicionamento unânime. Natureza jurídica é quando a gente estuda o processo, estuda um determinado instituto para enquadrá-lo numa categoria maior dentro daquilo que o direito possui, né? Então, alguns autores falam assim, ó, quanto à natureza jurídica, o processo não estaria enquadrado em nada, ele seria uma categoria autônoma. Então, alguns autores chegam a essa conclusão, inclusive, né? Mas e aí, como que fica? O que que seria, então, o processo? Quando a gente volta a falar em conceito de processo. Aí a gente poderia, né, continuar entendendo aí o processo como sendo o meio, como sendo um instrumento e trazer para a conceituação do processo vários elementos importantes que a gente viu por meio do estudo dessas teorias, né? A gente poderia falar que o processo é um instrumento que é composto por um conjunto de atos, que esses atos são realizados sobre o crivo do contraditório, né? Que cria-se por meio do processo, uma relação jurídica entre os sujeitos. Então, o estudo dessas teorias é importante para a gente, inclusive, compreender que o processo é algo muito mais complexo do que se possa imaginar. Bom, nós temos também outras teorias, como a teoria do professor Rosemiro, mas basicamente, para a gente compreender a natureza jurídica do processo, nós vamos ficar com essas aqui. Então, sobre isso, era o que a gente tinha para tratar para os meus alunos. Amanhã nós teremos o nosso encontro e sobre esse assunto nós temos um material de apoio lá na plataforma. Muito obrigada!